No estro prota, Kuroda sei, é esse um tipo corrente que vive segundo uma regra obstinada, a ser sempre eu bi em paz e lo que pase. Ayuda todo eu que puede sem pedir nada a câmbio, pero eu destino parece ofender-se personalmente por sua bondade. Cada buena nación se convierte de alguma maneira em um desastre, deixando-lo sempre em la peor parte. Quando lhe dá todo su dinheiro a um indigente, é esse recompensado com insultos y uma caca de pájaro que cai del cielo em um momento justo. Quando ajuda a uma anciana, ela entra em pânico, lo taxa de matão y pone a toda uma multitude em su contra. Kuroda apenas escapa de ser linchado, creyendo que la pesadilla por fim ha terminado. Sin embargo, não é esse así. Uma maceta enviada desde o cielo le golpea diretamente em la cabeça, la mesma anciana lo localiza y lo mata a bastonazos, poniendo fim a sua lamentável vida. La vida inteira de Kuroda se queda lena de remordimentos mientras da su último aliento, porque todo lo que queria era ayudar. Quando Kuroda abre los olhos, se encontra em la puerta del mais alá, donde conoce ao ángel Gabriel. Gabriel lhe disse a Kuroda que está ali para decir-lhe a dónde se dirigirá a hora. Para sua maior surpresa, Gabriel lhe disse que seu próximo destino é esse o inferno. Kuroda grita de dolor y frustração mientras golpea o suelo, perguntando por que passou toda sua vida siendo el bien solo para ser recompensado com o inferno. Entonces Gabriel se dá conta de que Kuroda disse a verdade y que há coisas que no quadra. Imediatamente decide investigar o assunto y saca uma balança. Foi entonces quando descobriu que havia habido um falo de dizendo, porque o karma de Kuroda estava em realidade invertido. Kuroda está comocionado y confundido por esto, Gabriel lhe explica que todo ser vivo possui energia kármica. Basicamente, quantas mais buenas ações se realizam, mais energia que rodeia a persona se desplaza em uma direção positiva. Esto aumenta a probabilidade que lhe ocorram coisas buenas ao indivíduo. Sin embargo, este não é esse o caso de Kuroda, porque todas as coisas buenas que a hecho han generado karma negativo. Gabriel menciona entonces que esta é a causa de sua desgracia, gracias a que a hecho muitas coisas buenas. Gabriel lhe hace saber que su karma se encontra actualmente em o pior estado possível. Para ponerlo em perspectiva, é esse pior que o de um criminal atroz. Kuroda se queda atônito ao ouvir esto porque significa que vê a receber o castigo supremo. Gabriel lo confirma, dizendo que está destinado a sofrer uma agonia eterna em o inferno, pero luego lhe disse que não se preocupe porque ele nunca abandona a luz que está bajo sua proteção. Sendo o anjo bueno que é esse, Gabriel lhe assegura a Kuroda que vê a encontrar uma solução para ele. Gabriel lhe muestra entonces los mundos do universo, uno de elos es la Tierra, pero lhe disse que não pode devolver-lo a su mundo original, e aqui em la Tierra não existe la magia. Ademais, não pode ressuscitar a los muertos em la Tierra, lo que lhe deja uma sola opção, enviar-lo a um mundo totalmente diferente. Para ajudar-lhe, Gabriel lhe disse que vê a ajudar-lhe a encontrar um mundo onde exista alguém como ele. Hace uma búsqueda rápida Gabriel elige um mundo com magia multidimensional. Gabriel localiza um mago que acaba de intentar um hechizo proibido, o qual matou sua alma. Sin embargo, su cuerpo sigue vivo y vacío. Gabriel lhe disse a Kuroda que lo vê a enviar a este cuerpo. Kuroda está confundido por esto, pero Gabriel lhe insta que se calme, assegurando-lhe que lo entenderá todo muito pronto. Ademais, Gabriel lhe disse que lhe vê a dar um pequeno regalo como compensação por su karma invertido. Resulta ser o karma definitivo, que se muestra em uma ventana de estado justo delante de Kuroda. La informação em la pantalla lhe disse a Kuroda que por cada buena ação, gana 100 pontos de suerte, estes pontos de suerte são temporários. Gabriel lhe indica a Kuroda que encontre ao mago blanco porque é esse o único com a magia para devolver a Kuroda à Tierra. Incluso com esto, Kuroda está confundido sobre que a ser, Gabriel lhe disse que eu tampouco lo sabe. Gabriel menciona que não se lhe permite interferir em las coisas que sucedem em o universo. No obstante, Gabriel lhe deseja buena suerte, esperando que esta vez la suerte esteja de su lado. Mientras Gabriel lo despide, lhe oferece suas mais sinceras desculpas por lo que ha pasado. O alma de Kuroda atraviesa o portal astral Y, quando abre los olhos, se encontra em o cuerpo do mago. Kuroda está surpreendido e impressionado de que realmente haya tenido uma segunda oportunidade em la vida. A hora que está em sua segunda partida, recuerda que sua missão é essa encontrar ao mago blanco para poder volver a la Tierra y viver uma vida normal. Kuroda se levanta, camina hacia o espejo y queda impressionado com su nuevo aspecto de tipo duro. Está em meio de esto quando ouve um fuerte ruído a suas espaldas. Se acerca a investigar, lo que vê lhe provoca uma onda de comoção por todo o cuerpo. Há miles de monstros frente a ele, cantando larga vida ao mago negro. Mientras sigue temblando por esto, um goblin aparece detrás de ele,
dizendo-lhe que se ponga la capa. Eu Goblin lhes disse a los monstruos que aclamem ao homem mais fuerte de la história, que nunca ha realizado una buena acción em toda a sua vida. Basicamente, el mago negro es conocido por cometer las peores atrocidades del mundo, por lo que se le conoce como la encarnación del mal mismo. Como Kuroda no puede processar lo que está viendo, corre de nuevo hacia dentro y cierra la puerta. Su primeiro instinto é huir porque não sabe que há-se entre monstruos. De repente, el Goblin de antes aparece a su lado, perguntando-lhe se está bem. Kuroda casi se desmaia por la repentina aparição del tipo, y le exige saber que quiere de él. El Goblin se apresenta como Groot, dizendo-lhe a Kuroda que é esse su nuevo conselheiro, a quem não bro justo a ir. Kuroda lhe pergunta imediatamente por que há cientos de monstruos frente a su castilho. Groot responde com uma sonrisa, dizendo-lhe a Kuroda que está ali porque fui eu quem lhes ordenou reunir-se. Ao parecer, el mago negro planeava atacar as aldeias circundantes, por lo que convocou a seu exército. Kuroda se assusta ao ouvir esto y lhe disse a Groot que cancele todo lo que ha dicho antes. Groot se queda comocionado y confundido ao ouvir esto. Imediatamente se echa la culpa y, surpreendentemente, chasqueia los dedos para prender-se fuego. Kuroda se surpreende ao ver esto e instintivamente desata sua magia para apagar o fuego. Em el momento em que lo hace, la ventana de estado lhe informa que o karma definitivo se ha ativado. Groot sigue actuando de forma estranha mientras se arrodila, pedindo-lhe a Kuroda que lo perdone e lhe conceda la misericórdia de la muerte. Kuroda está confundido por esto, y Groot continua dizendo que todo foi culpa sua. Sin embargo, não tiene nenhum interesse em acabar como los anteriores consejeiros, cujos gritos de alma todavia resuenan em el castilho. Confundido, Kuroda lhe pergunta a Groot que quiere decir com eso, y Groot senala la parede. Kuroda se dá la vuelta para ver cientos de cabeças em la parede, lo que lhe hace gritar, exigindo saber que é esse exatamente lo que está mirando. Se acerca a la parede com tanto asco que empieza a perguntar-se que hicieron todos para merecer muertes tão espantosas. Mira de cerca y vê que há placas com nombres em la parede y la razão de suas muertes. Há uno que serviu como conselheiro del rei durante 6 dias y foi executado por legar tarde. Há outro que serviu como conselheiro del rei durante 13 dias y foi eliminado horriblemente por intentar huir del castilho. Uno incluso serviu solo 31 minutos y foi assassinado solo por escupir. Kuroda está atônito ao ver lo malvado que era seu antigo eu, e imediatamente lhe disse a Groot que não tinha intenção de hacer-lhe dano. Por elo, Kuroda lhe disse a Groot que lo ha nombrado su conselheiro vitalício. Groot se surpreende ao ouvir esto y lhe agradece a Kuroda o nombramiento. Kuroda lhe disse entonces que tiene algumas perguntas para él, y que por muito estranhas que pareçam, quiere que Groot responda todo correctamente. La primeira pergunta que Kuroda lhe hace é quem é esse él? Groot responde que é esse o mago negro mais grande do universo. Kuroda lhe exige entonces que lhe diga su nombre, y Groot responde que su nombre é esse o mago negro. Kuroda também lhe pergunta a Groot dónde está. Quando Groot ouve esto, cree que Kuroda lhe está haciendo todas estas perguntas para poner a prueba seus conhecimentos como conselheiro. Groot lhe disse a Kuroda que se encontra em su castilho, uma fortaleza inexpugnável que gobierna nas tierras del sur. Ao parecer, el castilho também serve como quartel-general de seu exército. Finalmente, Kuroda se dá conta de que basicamente é reencarnado em um tipo malvado y que agora está ao mando de todo um reino de monstruos. Kuroda exige entonces saber desde quando é esse o governante de las tierras del sur. Groot pensa minuto y responde freneticamente que han passado 40 minutos, pero Kuroda lhe grita perguntando-lhe que quiere decir com eso. Groot se corrige rapidamente dizendo que cometeu um erro. Resulta que queria dizer 40 mil milhões de anos, pero Kuroda tampouco cree que se exacto. Com o medo escrito em seu rosto, Groot disse que ha vuelto a falar-lhe a su amo. Então se saca um cochilo, disposto a matar-se com él, pero Kuroda lo detiene, dizendo-lhe que não se precipite. Ao impedir que Groot se suicide, o karma definitivo se ativa de novo. Kuroda lhe disse a Groot que lhe ordena seguir vivendo paz e lo que paz. Kuroda lhe hace saber que sofrerá uma muerte pior que la de todos os demais consejeiros se vuelve a tentar suicidar-se. Em el fundo, Kuroda solo está fanfarroneando, e aqui ni siquiera tiene a galas para ser el mal. Después de assegurar-se de haber-lhe dado suas instrucções a Groot, Kuroda recuerda de novo qual é essa sua missão, encontrar ao Mago Blanco. Kuroda está decidido a volver a la tierra por muito mal que se ponga las cosas, porque quiere volver a ver a la persona que lo consuela, y no es outra que su madre. Kuroda lhe pergunta a Groot se pode ver la ventana de estado, pero Groot responde que não vê nada. Com esto, Kuroda se dá conta de que é esse o único que pode ver la ventana de estado.
Kuroda lhe pergunta entonces a Grunt sobre o Mago Blanco, exigindo saber que classe de persona é essa. Em um momento em que esta pergunta saiu de sua boca, o medo se estende por todos os seres vivos de la habitação, incluído Groot. Groot responde entonces, dizendo que o Mago Blanco é a basura mais asquerosa do mundo. Groot continua segurando-lhe a corota que lhe trairá a cabeça do Mago Blanco. Corota lhe disse tranquilamente a Grunt que aprecia sua tenacidade, pero que está mais interessado em que tipo de magia usa o Mago Blanco. Grunt revela que o Mago Blanco manipula a magia multidimensional, Y que cria enormes vórtices que arrastra a monstros como elos a outros mundos. Quando Kuroda o esto, se dá conta de que ha encontrado uma forma de volver a la Tierra. Entonces intenta usar a magia multidimensional que está vindo em la ventana de estado, pero o sistema lhe informa que não é compatível com a magia negra. Dado que é assim, se dá conta de que pedir-lhe ajuda ao Mago Blanco é a única salida. Kuroda lhe pergunta entonces a Grunt se crê que o Mago Blanco estará disposto a prestar-lhe sua magia, pero Groot responde que o Mago Blanco é seu archi-inimigo. Groot lhe hace saber a Kuroda que o Mago Blanco preferiria morir antes que ajudá-lo. Kuroda se lo imaginava, pero crê que deveria ter uma pequena vantagem graças à habilidade que obtuvo de Gabriel. Kuroda decide buscar mais informação sobre o karma definitivo. O sistema lhe informa que ao aumentar seus pontos de suerte, a probabilidade de cumprir seus desejos basicamente aumenta. Com esto, Kuroda se dá conta de que pode seguir acumulando buenas ações. Recuerda que lhe ha salvado a vida a Grunt dos Vesses, lo que significa que deveria ter 200 pontos. Entonces comprueba su total de pontos de suerte solo para ver que sigue estancado em zero. Se pergunta se é esse o erro do sistema, Y entonces decide comprobar mais a fundo solo para ver que tiene o pior estado de karma. Basicamente, tiene uma maldição eterna sobre ele, razão por la qual sua suerte está selada Y no se pueden añadir pontos de suerte. Kuroda se asusta ao ver esto porque sem suerte, não há forma de que pueda conseguir la magia multidimensional. Todavia está pensando em que hacer quando lega uma nueva misión, dizendo-lhe que pode levantar la maldição realizando uma buena ação especial. Durante os seguintes dias, Kuroda continua acumulando buenas ações em El Castilho, e aqui salvar a Groot dos Vesses não parece ser suficiente para desbloquear sua suerte selada. Em uma de suas missões para levar a cabo uma buena ação, impede que seus seguidores executem a um tipo, ordenando-lhes que lo liberem imediatamente. Los monstros se enfadaram ao ouvir esto porque se supõe que Kuroda é seu gran vilano. Groot lhe hace saber que o tipo é basicamente um assassino em série, razão por la qual tiene que morir. Groot explica que liberá-lo solo hará que cometa muitos mais crimes. Antes de que Kuroda pueda anular sua ordem, ha liberado ao criminal. Y tal como diz o Groot, o tipo no pierde tempo em acabar com alguém. Esto hace que o sistema lhe castigue com la mala ação. Y por isso, Kuroda se dá conta de que acumular uma buena ação em El Castilho poderia ser uma missão impossível. Decide que tiene que encontrar outra forma de realizar dicha buena ação especial para que sua madre sepa que sigue vivo. Em sua búsqueda para ser esto, Kuroda abandona El Castilho e Y se dirige ao território do Oeste. Ao legar a las afueras do território, Grunt lhe pergunta se está realmente seguro de que quer entrar em o território do Oeste porque não sabem quando poderiam atacar los soldados. Apesar de lo peligroso que parece todo, a Corota não lhe importa, Y lhe disse a Grunt que necessitam continuar sua viagem. Ao parecer, há o Mago Blanco em o pueblo que tienen delante, Y esta persona é seu objetivo de Corota. Basicamente, los que pueden manejar la magia multidimensional sem los de oculto lamado la Ordem Imaculada, Y o indivíduo que lidera o culto é o Mago Blanco. Groot menciona que los del pueblo são discípulos, Y não há garantia de que vayan a ajudá-los. De hecho, Groot crê que simplesmente se volverão contra elos. Groot disse que la única forma de conseguirlo é se sobornar ao mago que foi expulsado de la Ordem. Y Corota lhe pergunta a Groot se o mago aceitará o trabalho. Grunt responde que provavelmente aceitaria o trabalho porque ele ama Tyrion o codicioso. Ao parecer, Tyrion estava ganhando dinheiro com a magia multidimensional, lo que lhe valió a expulsão de la Ordem. Corota se alegra de ouvir esto, e aqui é esse o mago negro rico que não tiene problemas de dinheiro. Ao entrar em El Pueblo, se encontram com um jovem muchacho que está sentado junto a um poço, Y parece triste. Sendo o monstro que é esse, Groot não perde tempo em sugerir que matem ao ninho. Sin embargo, Kuroda lo detiene, dizendo que tiene uma ideia melhor. Kuroda se acerca ao ninho e lhe pergunta por que está solo em um lugar tão perigoso. Kuroda quer saber se não tiene padres, pero o ninho revela que se los tiene, pero que seu padre contrajo uma enorme deuda com um mago, que o tiene que ajudar-lhe a pagar. Quando Corota ouve esto, lhe pergunta ao ninho se está hablando de Tyrion. Y o ninho aziente para confirmá-lo.
Kurota lhe pergunta então se sabe do está Tyrion. Y Euninho responde que todo o mundo está vendo o espetáculo de Tyrion em la taberna. Kuroda lhe disse a Groot que é hora de ir-se, pero que antes tiene algo que hacer. Groot assume imediatamente que Kuroda quer que corte ao ninho em pedacitos, pero Kuroda lo detiene, dizendo-lhe que se calme. Kuroda então escoge sua bolsa de dinheiro y saca uma moneda de ouro. Le dá la moneda de ouro ao ninho, lo que imediatamente cuenta como uma buena ação. El ninho casi se desmaia de la emoção ao ver la moneda de ouro, pero Kurota não parece satisfecho e é que o sistema não considerou realmente importante lo que hizo. Groot, por outro lado, também está surpreendido de que sua mulher está dando uma moneda de ouro a um humano. Kuroda malinterpreta imediatamente lo que diz o Groot, assumindo que uma moneda de ouro não é suficiente. Kuroda decide então entregar-lhe a bolsa de dinheiro inteira ao ninho, convirtiendo-lo em la persona mais feliz do planeta. Groot se assusta ao ver esto mientras continua perguntando-se por que Kuroda haria algo assim. Incluso com esto, el cielo em la suerte de Kuroda permanece intacto, lo que significa que todo lo que acaba de hacer todavia não é suficiente. Por outro lado, Groot está questionando todas suas crenças porque se supõe que Kuroda é o homem mais aterrador do planeta, pero está actuando muito raro. Groot todavia está pensando em esto quando se dá conta de que o ninho está super agradecido por lo que Kuroda hizo por ele. Incluso lama Kuroda su héroe, Y aquece quando comienza o delírio de Groot. Assume que Kuroda está tratando de convertir ao ninho em su sucessor Y que, graças ao dinheiro, lo tiene bajo su control para que pueda seguir adorando-lo para sempre como su amo. Em su delírio, assume que o ninho começaria a cometer muitas atrocidades em um intento por acercar-se a Kuroda, lo que finalmente lo convertiria em um aliado para governar las tierras del sur. Groot todavia está imaginando como se desenrolará todo quando Kurota lo lama, dizendo que é hora de ir-se. Momentos depois, lega a la taberna, pero não há ni rastro de Tyrion por ninguna parte. Justo entonces, uma pantala brilhante aparece frente à la taberna que capta imediatamente la atenção de todos. Groot lhe insiste a Kuroda que tenha cuidado porque lo que está viendo é magia multidimensional. Ao outro lado, dos seres que parecem estar enamorados se estão despedindo. Justo quando as coisas estão a ponto de legar a la parte mais interessante, la pantala se apaga. O sistema de megafonia se enciende, informando a los espectadores que é legado ao final de la transmissão. Los que estão mirando empiezam a alterar-se porque todos se cortem na melhor parte. La voz do sistema de anúncios lhes disse que insertem uma moneda de ouro para reiniciar la magia multidimensional y saber que está passando em o universo. Esto desata imediatamente o alboroto entre la multitude, que empieza a discutir sobre quem deve pagar. Mientras todos discutem entre eles, Kuroda se acerca à la máquina Y desliza uma moneda de ouro. Gira la perila Y uma luz brilhante aparece em la pantala. A Kuroda lhe disse então que ponga la mano em la pantala Y piense em o lugar que lhe gostaria observar. Kuroda hace lo que lhe indican, Y la magia lo transporta a la tierra. Então piensa profundamente em lo que realmente quer ver Y. Para sua surpresa, sua madre aparece em la pantala. Kuroda agarra imediatamente la pantala, gritando, com a esperança de que sua madre lo escute mientras lhe disse que está bem. Los presentes em la sala assumem que Kuroda sofre algum tipo de enfermidade mental porque está actuando muito raro. Resulta que la madre de Kuroda lo está passando muito mal com a morte de su hijo, Y parece absolutamente abatida. A la pobre mulher lhe está custando recuperar-se. Y visita la tumba de Kuroda todos os dias, levando-lhe flores. La madre de Kuroda saiu do cemitério Y rompe a orar aunque está em um lugar público. Mientras as lágrimas brotam de seus olhos, habla de lo mucho que estrana a su hijo. Incluso los que estão mirando em la taberna se quedam orando a lágrima viva porque todo é demasiado triste. Groot levanta a vista Y vê que Kuroda também está orando. Y antes de que se dê conta, as lágrimas também caem de seus próprios olhos. Groot está absolutamente devastado ao ver a seu amo destrozado, aunque crê que é um de seus grandes hechizos Y planes. Depois de lorar durante uns minutos, Kuroda decide que não vai aceitar seu destino Y ver a sua madre seguir lorando de essa maneira. Kuroda agarra então la pantala, gritando a todo pulmão Y perguntando se sua madre pode ouvir-lhe. La luz de la pantala empieza então a reaccionar ao tacto de Kuroda. Y Groot lhe insiste em que se aparte, dizendo que la magia multidimensional poderia destruí-lo. Sin embargo, Kuroda se niega a hacer caso à advertência de Groot mientras sigue gritando para que sua madre le oiga. Então suena o anúncio de que se está ativando o dispositivo de seguridade. Kuroda queda atrapado em el, enviando ondas de magia dolorosa através de su cuer, pero aún así se niega a soltar la pantala. Kuroda está decidido a suportar o dolor porque crê que pode comunicar-se com sua madre. Sigue gritando, dizendo-lhe a sua madre que sigue vivo Y. De repente,
Parece que sua madre pode ouvir sua voz. Sua madre se dá la vuelta y vê a uma imagem blanca de la que emana la voz de Kuroda. Finalmente, todo se vuelve nítido, la pobre mulher pode ver a su hijo. Ela está comocionada y confundida, pero Kuroda le assegura que é él. Kuroda le disse a sua madre que, aunque no tiene tempo para explicar lo que está passando, le ruega que se mantenga viva y espera que regrese. Le assegura a sua madre que definitivamente volverá com ela. Justo em esse momento, Kuroda se queda sem poder mágico, lo que finalmente lo desconecta de la pantalla. Justo entonces, o sistema le informa que acaba de realizar uma buena ação especial, que é esse o amor de madre. Kuroda se surpreende ao ver esto, o sistema le informa que la misión para levantar la maldición está completa. Pudo hacer esto porque puso fim ao dolor de sua madre. La ventana do sistema muestra su estado de karma, que finalmente cambia de la maldición eterna ao maldito. Kuroda está agradecido de que la maldición eterna finalmente haya sido levantada. Kuroda está complacido de poder usar finalmente o karma que ha recebido do ángel como compensação. Se dá conta de que sua suerte seguirá multiplicando-se mientras continue realizando buenas ações. Justo entonces, Kuroda se dá la vuelta para ver que toda la sala está lado em caos por lo que se supone que devem ver. La maioria de los que estão em la sala no tienen dinheiro porque han vendido todo lo que tenían solo para aceder a la magia multidimensional. Se han vuelto loucos com a magia multidimensional que não lhes importa vender su diente de ouro para ter acesso a ela. Grita entonces le disse a Kurota que é hora de que se vayam porque a magia multidimensional parece haber enlouquecido a la multitude. Em meio do caos, uno de elos derrama cerveja sobre Great, esto lo enfurece. Saca sua espada, listo para matar a quantos humanos se por faltar-lhe ao respeito. Justo entonces, Kuroda huele la cerveja em sua cabeça e nota que algo está totalmente mal. Recuerda que ha olido esto em algum lugar antes de repente, se dá conta de que proviene de los recuerdos do mago negro. Aparentemente, seu anterior había hecho uma poção similar em el passado, é basicamente um elixir adictivo. Kuroda entonces le disse a Grunt que lo siga porque necessita revisar los barriles de cerveja. Em el fundo, Kuroda sabe que algo anda mal y cree que deve haver um dispositivo oculto em algum lugar. Kuroda comienza a mirar a sua alrededor e pronto encontra um tubo leno do elixir adictivo, que está conectado a las bebidas. Resulta que Tyrion adulterou a cerveja com o elixir para assegurar-se de que todos dependieram de sua magia multidimensional. A Kuroda não lhe agrada o hecho de que a gente está malgastando sua fortuna para tentar echar um vistazo a los eventos que sucedem em cada rincão do universo. Kuroda recuerda ao ninho de antes se dá conta de que seu padre poderia estar entre los que atualmente estão malgastando dinheiro em la taberna. De repente, dois tipos se acercam a Kuroda y Grunt sugerindo que paguem por seu entretenimento, e a que parece que tienen dinheiro. Como de costume, Grunt se apresura a tomar sua arma, listo para matar a los tipos, pero Kuroda lo detiene, dizendo-lhe que não é esse necessário. Kuroda le hace saber a Grunt que em realidade pode salvar a todos em la taberna. Kuroda entonces busca em los recuerdos do mago negro para tratar de obter o antídoto para o elixir. Depois de uns minutos de búsqueda, Kuroda lo encontra usando seu poder mágico, ativa o antídoto. Esto desata uma ola de energia mágica sobre todos em la sala. Surpreendentemente, todos em la sala recobram o sentido y comienza a exigir saber por que estão em la taberna a uma hora tão louca. Kuroda também se assegura de purificar todo o pueblo com o antídoto, liberando-los finalmente de la esclavitud de Tyrion. Las famílias rotas começaram a arreglar-se, e aqui não há o impulso louco por usar o dispositivo multidimensional de novo. Grunt se surpreende quando vê a todos em la taberna actuando amablemente y desculpando-se entre si. Então se dá conta de que a magia de Kuroda despojou a la multitude de toda agressão y, como de costume, cria uma razão delirante de por que sucedió esto. El cree que Kuroda hizo esto para ser a la gente dócil, para que nunca piensen em tomar las armas, porque uma vez fueron como leones, pero han sido degradados a lombrices. Justo entonces, o sistema lei disse a Kuroda que acaba de realizar uma buena ação y ha ganado pontos de suerte. Kuroda está agradecido por esto porque seu hechizo de purificação lhe ajudou a acumular pontos. Ao final, logra reunir 238,000 pontos de suerte. Kurota cree que esto lhe ajudará a usar a magia multidimensional. De repente, uma fuerte explosão sacude o edifício. La explosão viene acompanhada por la maga, Tyrion. Resulta que Tyrion é uma mulher. Está furiosa de que Kurota está tratando de arruinar seu lucrativo negócio. Grunt se surpreende quando se dá conta de que Tyrion é uma mulher, não é o grande tipo malo que se imaginava em sua cabeça. Tyrion lo ignora e investiga a cerveja solo para confirmar com moléstia o que a suspechava.
Tira la taza y comienza a perguntar a la gente quem purificou la bebida. Assustados de que Tyrion pueda acabar com elos, comienza a tartamudear, respondiendo que não hicieron nada. Tyrion entonces mira su alrededor para evaluar adequadamente la situação antes de señalar a coroa Y Groot. Todavia está hablando de que não ha visto a luz dos por aí quando se dá cuenta de que han destruído las botelas de elixir. Se acerca despreocupadamente a coroa, perguntando-lhe se essa parte de la Ordem Imaculada. Ademais, quiere saber se exiliar-la não foi suficiente para la Ordem Y se ahora planea meterla em uma celda. De repente, Kuroda se encontra em meio de um círculo mágico Y. Antes de que pueda reaccionar, Tyrion o activa, liberando uma ráfaga de fuego. Em lugar de entrar em pânico, Kuroda recuerda que ha visto algo assim en los recuerdos del Mago Negro, Y se lama o círculo de lamas. Sem tempo que perder, Kuroda se deja levar por su instinto Y lanza uma moneda de ouro à sua derecha. Kuroda se surpreende de haber hecho esto, lo que basicamente significava que estava actuando por intuição. Justo entonces se activa o karma definitivo, Y lhe disse a Kuroda que solo tiene 3 minutos. La moneda de ouro termina rompendo um grifo de água, que derrama água por todas partes, apagando finalmente o fuego de Tyrion. Tyrion está comocionada, pero lo mismo se puede decir de Kuroda também. Kuroda se dá conta de que ativou a magia inconscientemente, ao igual que quando salvou a vida de Grunt. Kuroda todavia está tratando de entender a situação quando Grunt se quita a capa porque está em lamas. Sin embargo, ouvida por completo que está em meio de humanos, Y esto basicamente expõe o hecho de que é um goblin. La multitude enlouquece quando vê a Grunt. Y comienza a gritar mientras exigem que matem a Grunt porque está ali para roubar sua cosecha. Sin embargo, Kuroda dá um passo ao frente para proteger a seu subordinado de la multitude enfurecida. Kuroda se quita la capa. Y entonces quando se dão conta de que la persona frente a elos é o infame Mago Negro. Imediatamente, descobrem esto. Todos saem correndo. Incluso Tyrion está surpreendida de ver ao Mago Negro em um lugar tão horrível. Sin embargo, Tyrion não tinha intenções de huir porque a recompensa por la cabeça de Kuroda é de 100,000000000 de moedas de ouro. Tyrion crê que pode enfrentar-se a Kuroda porque escuchou que o Mago Negro era débil quando estava em la Ordem. Para Tyrion, se vê a si mesma como uma dama asquerosamente rica sempre que pueda derrotar a Kuroda. Ao mesmo tempo, Kuroda sabe que não tinha nenhuma oportunidade, e que aún não ha dominado a magia negra. E aqui se alegado a esto, Kuroda se dá conta de que solo tiene que apostar-lo todo a la suerte. Kuroda entonces se hace o duro, se acerca a Tyrion Y lhe disse que definitivamente é uma oponente formidável, pero que lhe falta um pouco de concentração. Esto lama sua atenção, lo que hace que não se dê conta de lo que está sucedendo a seu alrededor, para quando entende la situação, e se está gestando um incêndio em la sala. Kuroda no perde tempo, agarra Groot Y se move por instinto. Salta através de uma pequena ventana que conduz diretamente a um tanque. Justo quando aterriza em el tanque, a habitação é consumida por el fuego. Quando as lamas se calmam um pouco, Kuroda levanta lentamente la tapa del tanque para evaluar la situação. Planea escapar de la zona mientras el humo todavia está activo. Después de que los dos salem del tanque, intenta escapar, pero resulta que o fuego não matou a Tyrion. De hecho, está mais furiosa que há uns minutos. Esta vez, Kuroda se dá conta de que está em um gran lío porque a sua suerte solo lhe queda um minuto em el relógio. Se dá conta de que tiene que hacer o movimento em 60 segundos para derrotar a Tyrion. Kuroda entonces emplea suas táticas habituais, recordando-lhe a Tyrion que é tão poderoso que ni siquiera necessitou usar seus poderes contra ela. Kuroda entonces lhe pergunta se crê que tiene alguma oportunidade contra ele. Esto termina por enfurecer-la Y desatar sua fúria mientras lhe disse a Kuroda que lhe hará ver porque não deve ser subestimada. Justo quando a bola de fuego está a ponto de golpear a Kuroda em la cara, el tropieza Y cai, lo que lhe ajuda a escapar de ser asado por Tyrion. Sin embargo, Tyrion aún não ha terminado com ele, porque ha criado um grande círculo mágico com o único objetivo de aniquilar a Kuroda. Em este ponto, a Kuroda solo lhe quedam 5 segundos em el relógio. Y justo quando o hechizo final de Tyrion impacta, Kuroda escapa com um segundo restante em el relógio de la suerte. Tyrion observa com horror Y consternação que não pudo atrapar a Kuroda incluso com todo o que hizo. Tyrion termina caindo de rodillas, e aqui agotado toda a sua fuerza. Sem fuerzas para mover-se de novo, Tyrion crê que ha legado ao final deu caminho Y que está a ponto de morir. De repente, las lamas se extinguem. Y quando mira a seu alrededor, se dá conta de que Kuroda acaba de salvar-lhe a vida. Sin embargo, Groot está de acordo com esto porque quer que deixem a Tyrion sofrer um pouco mais entre as lamas.
Basicamente lhe disse a Corota que los humanos são mais deliciosos quando estão asados a término médio. Corota ignora as quejas de Grunt y se acerca a Tyrion, dizendo-lhe que não tinha intenção de dijar lá atrás. De repente, Corota se encontra mirando uno de los recuerdos mais importantes de Mago Negro. Corota vê ao Mago Negro em meio de la destruição, y está sosteniendo alguém querido para ele. Resulta que o Mago Negro não pudo salvar a esta persona, y grita de agonia mientras abrasa o corpo sem vida de seu ser querido. Corota está tão absorto em los recuerdos de Mago Negro que olvidou que estava sosteniendo a Tyrion de la mesma maneira que o Mago Negro sostenia a seu ser querido. De repente, sente nos suaves lábios unir-se a los suyos, y quando abre los olhos, vê a Tyrion besando-lo. Corota está impactado e lhe exige saber que está haciendo Tyrion. Tyrion parece absolutamente inocente mientras responde que pensou que isso era lo que Corota queria de ela. Corota lhe hace saber que se é equivocado por completo, y que o solo estava imóvel porque estava perdido em seus pensamentos. Tyrion entonces lhe disse a Corota que está disposta a ser lo que ele quiera porque aún não está lista para morir. Corota entende sua situação y lhe hace saber que não tinha intenção de matá-la. Corota estende sua mano a Tyrion, pedindo-lhe que lo siga porque, tal como estão as coisas, necessita seu poder. Sem dudar-lo, Tyrion toma las manos de Corota, y Corota lhe disse a Grunt que é hora de que se vayan. Pouco depois, o sistema informa a Corota que o Karma Supremo ha terminado y que todas as bonificações de suerte também se han consumido. Corota não se surpreende porque sabia que iba a agotar seu poder. Ademais, seus pontos de suerte han vuelto a cero. Corota então se dá conta de que seus poderes de suerte são temporais devido ao estado de maldito. Sin embargo, está convencido de que há uma missão em algum lugar que pode solucionar esto. Revisa a informação de maldito y se dá conta de que está assim porque ha cometido demasiadas atrocidades. Pouco depois, lega a la casa de Tyrion, la qual lhes diz que não era nada fantástico. Sin embargo, Corota não está de acordo porque sua casa é uma maldita mansão, solo em meio de la nada. Ao entrar, Corota casi queda cegado por todas as joias de la casa, y exige saber se Tyrion ha estado financiando seu estilo de vida com o dinheiro de los aldeanos. Tyrion rapidamente aclara a situação, dizendo que no hizo tal coisa y revela que la casa lhe foi heredada por seus padres. Sin embargo, Grunt não é esse de los que creem mentiras tão descaradas. Uma vez que se ha acomodado, Corota lhe disse a Tyrion que necessita sua magia multidimensional porque tinha que ir a outro planeta. Tyrion habla precipitadamente, dizendo que Corota deve haber-se vuelto louco, y Grunt não perde tempo em poner-lhe cochilo em o coelho, instando-la que cuide sua boca. Tyrion entonces explica a que se refere. Revela que solo é uma debilucha que não tinha o poder para enviar a Corota entre mundos. Tyrion menciona que enviar alguém a outro planeta requer uma grande quantidade de maná multidimensional, y esto é algo que solo é possível para o Mago Blanco. Tyrion menciona que com seus poderes actuais, lo melhor que pode hacer é ver o estado de outros mundos. Quando Corota oye esto, não se surpreende porque, depois de todo, não esperava que fuera fácil. No obstante, crê que poderá lográ-lo uma vez que lhe ensinem los fundamentos de la magia multidimensional, e que o Mago Negro é um ser incrivelmente poderoso. Corota entonces lhe disse a Tyrion que lhe ensine toda a magia multidimensional que conhece, prometendo encargar-se ao mesmo do resto. Tyrion se surpreende ao ouvir esto, y genuinamente lhe pergunta a Corota se é esse o idiota. Como de costume, Grunt está furioso, y todo lo que necessita é uma ordem direta para clavar-lhe sua espada corta em o coelho a Tyrion. Tyrion entonces lhe disse a Corota que sua petição é um pouco estranha. Surpreendentemente, Grunt se acerca para dizer-lhe que Corota solo está tratando de poner a prueba seus conhecimentos. Grunt lhe hace saber que estará muerta se se equivoca em todo. Paralisada por o medo de que poderia morir se se equivoca, Tyrion lhe hace saber a Corota que não pode ensinar-lhe a magia multidimensional. Em sua defesa, lhe disse a Corota que ele é o Mago Negro. Corota parece confundido por esto, y Tyrion explica que há dois tipos de magia em este mundo. Está a magia blanca e está a magia negra. Aparentemente, quanto mais se aprende de um lado de la magia, mais inutilizável se vuelve o outro lado. Entonces Corota se dá conta de que, como é o maestro de la magia negra, ha perdido lo necesario para praticar la magia blanca. Tyrion lo confirma y luego añade que la magia multidimensional é o hechizo mais fuerte entre todos los hechizos de magia blanca. Tyrion lhe hace saber a Corota que ha alcançado la cima de la magia negra, lo que hace que la magia multidimensional se totalmente impossível de manejar para ele. Momentos depois, oem fuerte ruído afuera y se levantam para investigar.
Se param junto a la ventana solo para ver a una turba enfurecida fuera de la mansión amenazando com matar a Tyrion. Grunt se assusta ao ver esto. Y quando mira mais de cerca, se dan cuenta de que los aldeanos no están solos. A Tyrion casi se le salen los intestinos deu susto quando se dá cuenta de que los magos que acompanhavam a los aldeanos são de la Ordem Imaculada. Para empeorar las cosas, el mago blanco está com elos. Y la mera presencia deu hombre em vis calofrios por los cuerpos de Grunt y Tyrion. Tyrion comienza a temblar porque cree que todos estão muertos. Incluso Coroda se surpreende de que o mago blanco haya decidido aparecer. Y ao dar-se cuenta de que no tiene ninguna possibilidade contra él, Coroda conclui que o ir es la mejor opción. Coroda entonces le dá una palmada em el ombro a Tyrion, diciendo-lhe que ela também viene com elos. Tyrion quiere negar-se, alegando que no puede dejar su palacio y todo el dinero que tiene, pero Coroda la arrastra, diciendo-lhe que estava dando uma ordem, no uma petição. Justo em esse momento, activa um círculo mágico. Y para quando la turba enfurecida entrou em la casa, el trio havia escapado através de um círculo de teletransportação. Resulta que o círculo estava sendo alimentado desde dentro por los hombres de Kuroda que estavam esperando. Kuroda regresa salvo ao castilho. Y está complacido de haver preparado uma ruta de escape com a magia de transferência que Groot le ajudou a configurar. Kuroda todavia está alabando o engenho de la magia negra quando de repente se dá conta de que seus subordinados que alimentavam o círculo mágico se han desplomado em el suelo. Y por lo que parece, e estão muertos. Confundido, Korota exige saber que está passando. Y Groot responde despreocupadamente que o grupo usou suas vidas como precio por la magia de transferência. Groot revela que a teletransportação é uno de los hechizos mais poderosos em o mundo de los goblins. Y ao absorver la fuerza vital de los invocados, pode mover a las personas através de grandes distâncias. Kuroda se assusta ao oír esto. Y agarra Groot, diciendo-lhe que deveria haberle advertido sobre esto. Groot responde sutilmente que não queria molestar a Kuroda com detalhes tão insignificantes. Kuroda não pode crer que Groot acaba de classificar as vidas de algumas pessoas como insignificantes. Para empeorar las coisas, o sistema le pone a Kuroda la etiqueta de malación, diciendo-lhe que acaba de realizar um acto malvado. Em uma cena retrospectiva, se vê a uma jovem Y pobreninha, Sylvana, sendo tratada mal como se fuera um animal. Su jefe le deixou de su trabalho Y le dijo que não volviera solo porque rompió um platô acidentalmente. Mientras camina por la calle, pode oír a la gente hablar mal de ela. Aparentemente, seus padres eram supuestos asesinos. Y por eso, nadie quiere relacionar-se com Sylvana. Sylvana foi abandonada em la calle para sofrer. Y uma noche, uma entidade verdosa apareceu à frente a Sylvana y la instou a comérsela. Le assegura a Sylvana que todo estará bem se lo hace. Agora, em el presente, Kuroda finalmente ha entendido como funciona o Karma Supremo. Aunque Kuroda se esforçou mucho, pudo acumular algumas buenas ações em las terribles tierras del sur. Basicamente, la maioria de las buenas ações consistieron em evitar que los monstruos pelearan entre si y luego asegurar-se de que se hicieran amigos. Gracias a esto, logrou aumentar sus puntos de suerte, aunque no si mucho. Incluso com los puntos de suerte que tiene, todavia não pode receber los benefícios devido a su estado de um maldito. La única forma de liberar la suerte é se activar o Karma Supremo. Em um momento em que o Karma Supremo está ativo, todos seus pontos de suerte se consumem. Y se vuelve afortunado mientras los puntos permanezcan ativos. Recuerda que antes de su pelea com Tyrion, ganhou mais de 200,000 pontos porque purificou um pueblo. Y después de esto, activou instintivamente o Karma Supremo. Durante 3 minutos exactos, estuve em um estado de suerte infinita. Y gracias a esto, pudo derrotar a Tyrion sem nenhum problema. Com lo que já sabe sobre o Karma Supremo, deduz que uma buena ação que impacte a milhões de pessoas le otorgaria los pontos justos para regressar a la Tierra. Por eso, ha hecho planes. Saiu de su palácio para ver se Groot ha terminado com los preparativos. Y Groot le disse que su cavalo está listo. Korota se sube a su cavalo. Y Tyrion le deseja buena suerte em su viagem. Aparentemente, Korota y Groot se embarca em uma gran aventura hasta el borde del reino com el plan de realizar uma buena ação masiva. Korota entonces le pergunta a Groot se todavia tiene o objetivo em mente. Y Groot disse que sí. Resulta que van tras la bruja malvada, que não é outra que Sylvana. Sylvana é conhecida como la responsável de criar a enfermidade mais mortal do mundo. Justo quando Korota está a ponto de tomar-se em sério a viagem, Grunt senala la casa frente a elos, diciendo-lhe que han legado a su destino. Korota está confundido por esto, pero Groot le hace saber que Sylvana vive em la casa que está mirando.
Corota lhe grita Groot, recordando-lhe que dijo que Sylvana vivia em Elbord del Reino. Groot insta Corota a acalmar-se mientras echa outro vistazo ao mapa. É então quando Groot finalmente se dá conta de que ha encontrado uma maneira de explicar-lhe tonterias a seu amo. Corota está furioso de que Groot se era parecer que uma casa a solo 100 metros del castillo estuviera ubicada em el cielo. Corota luego entra em el recinto y le disse a Groot que regrese ao castillo a esperá-lo. Corota camina hacia la puerta y, antes de entrar, deduz que podrá salvar a Milone se logra purificar a Sylvana. Sin embargo, lo único por lo que puede rezar é que o antídoto funcione. Después de respirar hondo, Corota irrumpe em la casa com a intenção de verter o antídoto sobre o corpo de Sylvana. Sin embargo, em um momento em que Sylvana vê a Corota, corre a abrasá-lo, dizendo-lhe quanto lo ha estranado. Esto deixa a Corota em choque porque sabe que Sylvana crê que ele sigue sendo o Mago Negro. Sylvana luego arrastra a Corota a seu laboratório, donde ha desarrolado nuevas esporas que estão listas para ser desplegadas. Sylvana toma unas quantas como exemplo y las lança ao aire. Las esporas viajam imediatamente ao assentamento humano mais cercano para infectá-los. Com tantas, Sylvana lhe disse a Corota que o novo lote de esporas matará sem dúvida milhões de pessoas. Corota se surpreende ao ouvir a Sylvana hablar de milhões como se não fuera nada. Sylvana revela então que está conectada diretamente a cada espora, lo que significa que pode sentir o sofrimento que as esporas traem ao mundo. Sylvana lhe dá las gracias a Corota, dizendo que se ha convertido em uma persona fuerte gracias a él. Por outro lado, Corota não está impressionado porque Sylvana está causando muito dano sem dar-se conta. Corota lhe disse então a Sylvana que ha preparado uma medicina que la hará aún mais fuerte. Resulta que Corota ha investigado a enfermidade que se está propagando atualmente, crê que purificando a Sylvana, todo se detendrá. Sendo darlo, Sylvana coge a botella de Corota y se traga o contenido. Después de beber o líquido, Sylvana sigue actuando normal, esto assusta Corota porque literalmente se bebió a todo lo de la botella em sua presencia, pero no le afecta. Como não tiene ideia de lo que está passando, decide revisar diretamente o núcleo. Usa sua magia para levar a cabo uma investigação y determinar a origem de la corrupção. Corota se surpreende ao dar-se conta de que la fuente principal é bastante enorme. Ademais, há hilos conectados a las esporas Y. Para empeorar las cosas, há muchísimos. Para quando termina sua investigação, se dá conta de que la corrupção é demasiado fuerte y que não há forma de que pueda purificar algo tão fuerte como esto. É então quando Corota se dá conta de que tiene que ser algo extremo porque Sylvana parece uma niña inocente que solo quiere vivir la vida. Sylvana está sonando com o número de pessoas que morirão quando Corota lhe clava uma espada em el pecho por la espalda. Sylvana se dá la vuelta comocionada y vê a Corota lorando a lágrima viva mientras lhe disse que é la única maneira de hacerlo. Sylvana se vê obrigada a perguntar-lhe a Corota por que ela apunaló. Corota responde que é la única maneira de liberá-la del control de la corrupção. O corpo de Sylvana se desploma em el suelo, obrigando a entidade verdosa que habita em Sylvana a aparecer frente a Corota. Exige saber que está sendo Corota. La entidade não tarda em dar-se conta de que Corota matou ao anfitrião para debilitá-la. La entidade lhe pergunta então a Corota se ha venido a desafiá-la, pero Corota responde que não está ali para desafiá-la, sino para destruí-la. Corota desata então la lama eterna, calcinando finalmente a la entidade. La entidade grita de dolor mientras lhe promete a Corota que se arrepentirá de lo que acaba de hacer. Corota solo intensifica o fuego para assegurar-se de que la entidade muera y desapareça por completo. Después de que Corota termina, todas as entidades que influem em um mundo comienzam a desaparecer. Todos los que han enfermado, gracias a las esporas proporcionadas por la entidade, comienzam a recuperar sua saúde em esse mesmo momento. Mientras la gente se cura em todo o mundo, Corota é recompensado com pontos de suerte. Corota está impressionado por la quantidade de pontos que seguem legando solo por purificar a Sylvana y destruir a la entidade maligna. Antes de que se diera conta, seus pontos de suerte haviam superado los 1 bilhão. Corota está satisfecho com a quantidade de pontos que ha acumulado y crê que com esto pode volver a la tierra. Corota carga então a la moribunda Sylvana em seus braços, dizendo-lhe que la vê a salvar antes de volver a la tierra. Corota activa o karma definitivo, y se lhe concedem 3 minutos de valor de suerte máximo. Corota se complace ao dar-se conta de que seu estado em esse momento se indica como suerte divina. Mientras tanto, um planeta se dirige hacia outro planeta. Ao mesmo tempo em o mesmo planeta, o Mago Blanco estava a ponto de aniquilar a toda a tribo de centauros. Justo quando a magia do Mago Blanco está a ponto de impactar, o meteorito passa volando, desviando finalmente a magia do Mago Blanco.
La magia desviada viaja entonces a la casa de Silvana y aterriza ali, destruindo una parte de la casa. Coroto está surpreendido y confundido por lo que está sucedendo. De repente, vê a una pantalla com sua madre frente a él. Y se dá conta de que la magia multidimensional está ativa. Imediatamente se dá conta de que pode usar esta poderosa magia para abrir-se paso. Le ruega a Silvana que se quede com él mientras la salva com um poder increíble. Corota le grita entonces a la pantalla, dizendo-lhe a sua madre que volverá enquanto salve a Silvana. Intenta alcançar a sua madre como antes, pero la magia é demasiado fuerte esta vez, y não consegue abrir-se paso. Com seu último aliento, Silvana lhe disse a Corota que há coisas que não se podem cambiar em este mundo. Le hace saber que estas coisas são constantes, incluso se tiene toda a suerte do mundo. Ao parecer, uma de essas coisas é que não pode usar magia blanca mientras si o mago negro. Outra coisa que é impossível de hacer é ressuscitar a los muertos. Y después de decir esto, Silvana finalmente muere. Corota la abraça fuertemente com lágrimas caindo de seus olhos. Corota se niega a aceitar a realidade. Y mientras sigue soluçando, a alma de Silvana aparece ante ele dizendo-lhe que lo ha visto todo. Le disse que ha visto seu poder y seu destino. Y é o hecho de que se ha visto obrigado a tomar decisões muito dolorosas. Silvana lhe disse entonces a Corota que pode que está triste, pero que deveria consolar-se com o hecho de que la liberou. Silvana menciona que nunca foi sua intenção herir a Nadie porque lo único que queria era ser amada. Silvana lhe hace saber a Corota que está agradecida por todo, y com esto, sua alma se desvanece. Justo entonces, Corota se dá conta de que Silvana foi a causa de milhões de muertes, y lo que lhe espera é a mais profunda oscuridade do inferno. Com o karma definitivo um ativo y mais de um minuto em o relógio, Kuroda ativa o hechizo, Ascensión Astral, em um intento por assegurar-se de salvar a la chica mais desafortunada do planeta. Este hechizo genera uma grande quantidade de energia, destrozando o suelo mientras Kuroda se prepara para uma missão audaz. Mientras tanto, Silvana alegado ao mais alá y se encontra em o abismo. O senhor do abismo lhe disse a Silvana que sua alma se está marchitando y também está plagada de vacilo. Silvana intenta defender seu caso, dizendo que foi manipulada por uma entidade maligna. Sin embargo, lo que cuenta para o senhor do abismo é que Silvana é responsável de la muerte de mais de 50 y dos milhões de personas. Basicamente, o castigo por esto é o castigo eterno em o purgatório. O senhor do abismo lhe disse entonces a Silvana que não há maneira de cambiar sua suerte porque o registro habla em su contra. Silvana sigue suplicando porque nunca tuvo a intenção de hacer nada de lo que pasó. Silvana crê que está sendo julgado injustamente, pero o senhor lhe disse a Silvana que se seque las lágrimas porque não vê a receber ajuda de nenhuma parte. Los mensageiros do abismo começam a reunir-se alrededor de Silvana, listos para arrastrá-la. De repente, uma luz brilhante ilumina a zona, y resulta ser Corota. Agarra a Silvana y se la leva rapidamente antes de que los mensageiros oscuros puedan alcançá-la. O senhor do abismo está furioso de que alguém se haya atrevido a intrometer-se em seu reino. Imediatamente ordena a seus ángeles que vai atrás Corota y Silvana, y em este ponto, a Corota solo lhe queda um minuto. Afortunadamente para Corota y Silvana, los ángeles oscuros não podem tocá-los porque o karma definitivo todavia los protege. Sin embargo, não há que subestimar a los ángeles oscuros, e é que alcançam facilmente a Corota. Ao mesmo tempo, em la cima de la montana mais alta do purgatório, Sísifo se encontra em meio de seu suplício eterno. Se le vê empujando uma gran roca hacia lá cima, y justo quando está a ponto de legar, resbala, haciendo que la roca se caiga. Los ángeles oscuros está a ponto de atrapar a Corota quando la roca aparece justo a tempo para aplastar-los y enviar-los abaixo, dando-lhe a Corota mais tempo para escapar. Corota se sente aliviado ao ver esto, y continua tranquilamente o viaje hacia la puerta del cielo. Sin embargo, ao legar ali vê que há ángeles oscuros esperando-lo. Corota está surpreendido, e é que não esperava que lo alcançaram tão rápido. Los ángeles oscuros está a ponto de derribar a Corota quando de repente são golpeados por um estalido de luz que los dispersa. Corota se dá la vuelta para ver que seu salvador não é esse outro que o ángel Gabriel. Gabriel lhe disse a Corota que ele se encargará de los ángeles oscuros, y lhe insta que deje a Silvana em la puerta del cielo. Corota sorri mientras se acerca a la puerta del cielo, pero de repente cambia de opinião. Ele crê que há outro lugar que lhe conviene mais a Silvana porque havia sofrido quando todavia estava viva. Corota passa entonces de largo la puerta del cielo habitual, y se dirige diretamente ao Nirvana.
Gabriel entra em pânico ao ver esto, e insta Kuroda a detener-se porque o Nirvana é o lugar reservado solo para as almas mais puras do universo. Gabriel tiene medo de que Kuroda simplesmente se estrele contra la puerta do Nirvana. Sin embargo, Kuroda sigue vigilando o relógio de la suerte, y se dá conta de que solo le quedan 5 segundos. Apesar de lo arriesgado que é Kuroda sigue avançando. Ao dar-se conta de que não lo logrará, lança Silvana hacia la puerta mientras lhe disse que alegado ao final de sua pesadilla. Gabriel entra em pânico ao ver esto porque crê que Silvana simplesmente se hará pedaços, e aqui não há possibilidade de que la puerta se abra. Justo quando Silvana está a ponto de estrelar-se contra la puerta comienza a abrir-se desde adentro, surpreendendo a Gabriel. Tipo gigante abre la puerta desde adentro porque escuchou o alboroto de afuera. Em essa fração de segundo, Silvana logra entrar ao Nirvana. Silvana não pode crer lo que vê. Se dá la vuelta para agradecer-lhe a Kuroda por todo esta hora. Gabriel, por outro lado, se queda estupefacto porque não creia que ela pudiera alegar ali. O gigante dourado do Nirvana lhe pergunta entonces a Gabriel por que há o mago negro em seu entorno, pero Gabriel lhe disse rapidamente que ele se encargará porque é solo um mal-entendido. Momentos depois, Kuroda abre los olhos y finalmente está de vuelta em su cuerpo. Toca la mejilla de Silvana com a esperança de que esta vez pueda finalmente obtener la felicidade que merece. Mientras tanto, em el Nirvana, Silvana tiene amigos que sempre estão dispostos a jogar com ela. Lama a Silvana para que deixe de jogar com Larena, y quando se levanta, se descobre que estava dibujando uma imagem de Kuroda y Grunt em Larena. De vuelta em la tierra, la madre de Kuroda parece estar melhor que antes. Quando lhe perguntam se visitará a tumba de su hijo como de costume, responde que não é necessário porque crê que su hijo pode ouvir-la desde o cielo. Mientras tanto, Kuroda está atrapado observando a sua madre, graças ao poder de Tyrion. Tyrion está surpreendida de que lo único que Kuroda hace durante todo o dia é se mirar fijamente la pantalla observando a uma mulher estranha. Para Groot, crê que Kuroda está tramando algo malvado, y por isso está pegado a la pantalla. De repente, Groot se dá conta de que era a mesma mulher que estava mirando em la taberna, a la que lamou madre. Kuroda entonces intenta conversar com sua madre, dizendo-lhe que está perfeitamente porque agora vive em um castelo incrível e incluso tiene su propio exército. Quando Groot oye esto, assume que Kuroda está intercambiando inteligência militar. Graças a lo que disse Kuroda, Groot conclui que la madre é quem lhe ensinou a Kuroda todo lo que sabe. Sem perder tempo, Groot conclui que Kuroda y sua madre estão elaborando planos para conquistar o universo. Groot corre entonces hacia la pantalla para jurar-lhe lealdade, assegurando-lhe a la madre de Kuroda que sempre la servirá. Por outro lado, Tyrion tiene uma ligeira ideia de lo que está passando, pero decide não arruinar la ilusão de Groot. Mais tarde, Kuroda pensa em lo difícil que é essa situação porque leva um par de meses em um maldito planeta y não tiene forma de volver a casa, aunque agora pode ver a sua madre desde lejos. Mais tarde, Kuroda entra em la sala de proyecção y encontra Groot observando a sua madre em seu nome. Groot parece muito emocionado haciendo-lo, y Kuroda lhe agradece sua sinceridade. Em el fundo, Kuroda crê que há uma solução a seu problema, e que o Mago Negro foi uma vez parte de la Ordem Imaculada. Debido a esto, está convencido de que haverá uma forma de convertir-lo de novo em um usuário de magia blanca. Kuroda lhe assegura entonces a sua madre que vá a tener êxito para que puedan volver a estar juntos. Quando Kuroda termina de ver a sua madre, lhe disse a Tyrion que detenga a transmissão para que puedan pasar a lo seguinte. O trio comienza a registrar o laboratório do Mago Negro com a esperança de encontrar algo que se de utilidade. Sin embargo, nada parece salir-lhes bem hasta que Tyrion encontra um diário escrito em um idioma estranho. Lhe pergunta a Kuroda se fui eu quem lo escreveu. Kuroda busca em seus recuerdos pero não encontra uma resposta. Y rapidamente miente dizendo que deve haver sido um de seus adoradores, e que tiene muchos. Tyrion menciona entonces que los textos do livro estão escritos em uma antiga língua demoníaca, lo que dificulta que a Kuroda puedan decifrá-los. Tyrion está convencida de que estão vendo a obra de um mago antigo. Por isso, Tyrion está convencida de que essa persona poderia ter uma forma de purificar a Kuroda de la magia negra. Justo em esse momento, Kuroda nota uma firma em o livro, y ao parecer, pertenece a alguém chamado Talcum. Kuroda entonces revisa los recuerdos do Mago Negro y se dá conta de que ha conocido a Talcum antes. Kuroda menciona que Talcum é um goblin, e imediatamente lama Grunt para perguntar-lhe se conhece alguém chamado Talcum. Groot responde sutilmente que Talcum é um de los goblins mais fortes que existem porque é o mago. Ao parecer, é o chefe de la tribu Drogu. Kuroda se alegra de saber que Groot lo conhece bem, y lhe pergunta se pode levá-lo hasta Talcum.
Grunt se surpreende ao oír esto. Y le hace saber a Corota que su plano se leva muy bien com la tribu Drogu. Kuroda le assegura rapidamente a Groot que não lhe passará nada mientras esté com elos. No mucho después, el trio lega a la tribu Drogu Y recebem uma cálida bem-vinda. Gracias a los recuerdos del Mago Negro, Kuroda se dá cuenta de que ha estado em ese lugar muitas vezes. Sentado em su trono está Talcum. Y parece bastante peligroso, tal como se informou. Pronto se levanta de su sila para dar la bem-vinda a Kuroda Y sus acompanhantes. Se surpreende de que Kuroda haya traído a uma maga blanca, pero se disgusta profundamente quando vê a Groot, um médio goblin, com Kuroda. Para él, los médio goblins solo sirvem para las tareas domésticas Y nada mais. Talcum lhe pergunta entonces a Kuroda por que ha venido a su domínio. Kuroda responde que vino porque necessitava su conhecimento. Kuroda se sincera, revelando su plan para purificar-se de la magia negra. Talcum se surpreende ao oír esto. Y lhe pergunta a Corota por que haria algo assim. Corota simplesmente responde que é uma larga história, pero é esse imperativo que obtenga a habilidade de usar magia blanca. Talcum lhe assegura a Corota que pode ser um elixir de purificação para ele. Sin embargo, há uma condição que deve cumprir-se para completar o elixir. Ao parecer, se requer um ingrediente extremadamente raro, y este ingrediente é o corpo de um mago blanco. Talcum sugere que comiencem o processo, e a que Corota tiene uma maga blanca com ele. Tyrion casi se desmaia ao oír esto, pero Kuroda interviene, dizendo-lhe a Talcum que Tyrion é intocável porque é su maga. Ademais, ha sido exiliada de la Ordem Imaculada. No obstante, Kuroda lhe assegura a Talcum que lhe traerá lo que necessita em um futuro cercano. Uma vez que ambos estão de acordo, Kuroda se prepara para ir-se y lhe disse a Grunt que organize um conselho militar porque está a ponto de ir de casa. Kuroda sabe que a única forma de acelerar o processo de purificação é se matar ao Mago Blanco, pero quiere hacerlo de tal maneira que se útil para a gente y así pueda contar como uma buena ação. Pouco después, Corota reúne a seus membros mais importantes para a reunião do Conselho Militar. Los presentes são Lindell, o ministro de Finanças. Estão a ministra de Tortura, Snake, o Mago Negro, Draven, Tyrion, capitana de la Unidade Anti-Ordem Imaculada, y o conselheiro especial, Groot. Sin embargo, todavia há o asiento desocupado. Y Lindell revela que a última persona é o General Seth, que se encontra atualmente em frente de las Montanas Atlas. Ao parecer, atualmente está levando ao exército a la vitória contra los feroces clãs de orcos grises. Para mostrar sua zana, Tyrion transmite la ubicação de Seth para que la vean. Seth se vê absolutamente increíble mientras acaba com los orcos como se não fuera nada. É esse um guerreiro tão despiadado que não se contiene contra o inimigo. Incluso verlo operar por si solo leis de escalofrios a Corota y Grunt. Corota sugere rapidamente que comiencem la reunião sin Seth. Corota revela entonces que los reunió por uma razão importante. Mientras se dirige ao conselho, Tyrion deja la transmissão de la guerra incendida, y pueden ver a Seth massacrando ao inimigo mientras los maldice. Corota revela entonces que sua ação va a estar um golpe significativo à la Ordem Imaculada, y esto es porque van a por um Mago Blanco. Ao dar-se conta de que la transmissão é uma distração, Corota lhe pede a Tyrion que la corte. Snake lhe pergunta a Corota se tiene objetivo específico em mente. Em el fundo, Corota cambia imediatamente a seu modo de fanfarrão. Corota responde com confiança que tiene alguém em mente, y que su plan é acabar com o reinado do Mago Blanco mais malvado de la história. Ao parecer, este Mago Blanco ha cometido tantas atrocidades que hasta los guerreiros tiemblam ao mencionar su nome. Resulta que todos em la mesa odiam de verdade a la persona de la que habla Kuroda, y todos se estão preparando para la ação. Kuroda entonces les deja decir o nome de objetivo, y em perfecta sincronia, todos mencionam o mesmo nome, o despiadado Kunu. Kuroda lo confirma, dizendo-lhe ao conselho que é hora de que Kunu receba exatamente lo que se merece. Groot lhe pergunta a Kuroda que se supõe que devem ser com a milícia sangrienta. Kuroda está confundido por la pergunta, y Groot menciona que a milícia sangrienta é la guardia real de Kunu. Basicamente, são o grupo de mercenários mais temido de las tierras do oeste. Incluso com esto, Kuroda não parece estar preocupado. Luego lhe ordena a Grunt que prepare ao exército porque vão à la guerra. Resulta que Kuroda ha estado treinando durante as últimas semanas para assegurar-se de estar um pouco preparado. Y hablando de Kanu, vive em um castilho aislado que está rodeado por la milícia sangrienta. Afortunadamente para Corota, Groot pudo reunir a todos os demônios que não estavam na expedição com Seth. Corota saiu pronto do castilho, y Groot lhe dá la bem-vinda, dizendo-lhe que todo está listo.
Corota-se para em su balcão para ter uma vista general do exército que Gruta reunido. Surpreendentemente, Gruta criado o emblema de la Madre para levantar la moral de los guerreiros. De hecho, no se detuvo aí. Isso que los guerreiros se grabaram este emblema em la piel. O exército está totalmente exaltado. Gracias a esto, Corota está bastante impressionado por todo lo que Gruta ha hecho hasta ahora. Pouco después, Kuroda y su exército se adentra em las tierras do oeste, que são território de Canu. Por outro lado, Canu parece estar ao tanto do plan de Kuroda y. Para maior surpresa, Canu conhece a verdadeira identidade de Kuroda. Mais tarde, em o campamento de los demônios, Kuroda mira a ventana de estado y se alegra de estar preparado para a batalha. Antes de venir a desafiar a Kuroda, se havia assegurado de aumentar sua suerte. Umas semanas antes, se colou em la masmorra de los tormentos, que é esse o pátio de recreio de Snake. Havia maiores de prisioneiros ali, y Kuroda los liberou a todos. Este curso de ação lhe otorga um montão de pontos de suerte, pero Snake se enfureció quando viu a seus queridos prisioneiros huir sem saber quem era o responsável. Gracias a esta buena ação, Corota reuniu a 100.000 pontos de suerte, y está seguro de que tiene lo necesario para derrotar a Canu. Pouco depois, Tyrion empieza a quejar-se de aborrimento, sugerindo que terminem com o azedio. A Tyrion lhe preocupa que Groot no lo logre, pero Kuroda lhe assegura que cumprirá. Justo entonces, Groot aparece desde o subsuelo, sosteniendo dos equipos de perfuração. Resulta que Groot ha logrado cavar um túnel que leva diretamente ao castilho de Canoli, y com esto, poderá eludir la rede defensiva de Canoli. Groot está orgulhoso de si mesmo, y menciona que la perfuração é uma especialidade de los goblins, lo que se lo facilitou. Todavia estão celebrando esto quando Snake se acerca para decir-lhe a Kuroda que tiene um problema. Ao parecer, la maldita milícia é atacado la base de avançada. Basicamente, Kunu é o primeiro em hacer o primeiro movimento. Esto lhe disse imediatamente a Kuroda que necessitam poner-se em marcha com su plano o mais rápido possível. Kuroda les ordena a Grunt y a Tyrion que lo sigam para que pueda infiltrar-se usando o túnel. Kuroda lhe hace saber a Snake que ela está ao mando do exército hasta que ele regrese. La insta a ser retroceder a la milícia manchada de sangue, y Snake acepta gostosamente la responsabilidade. Basicamente, Snake ha estado ansiosa por causar algo de destruição desde que perdió a todos seus prisioneiros, y esta resulta ser la melhor oportunidade. Uma vez que está em o túnel, Groot lidera o caminho com uma linterna pegada a seu casco. Momentos depois, emergem em o distrito residencial de Knoll, cobertos de lodo. Como a habitação de Knoll está em la cima de la torre, Kuroda y seus consejeiros correm rapidamente hacia ela, esperando terminar todo antes de que Knoll sepa que ela golpeou. Ao legar a la puerta de Kunal, irrompem em la habitação esperando que empiece a temblar. Sin embargo, Kunal permanece tranquilo, e incluso tiene uma bebida em la mano. Kuroda lhe disse com confiança ao tipo que su reinado de terror ha terminado, pero Kunal responde tranquilamente que esperava algo assim, por lo que se preparou de antemano. De repente, Kuroda y seus consejeiros quedam atrapados em uma jaula. Sin embargo, a Kuroda no lhe parece um grande problema porque está seguro de que uma jaula tão pequena não pode hacer-lhe nada. Kuroda intenta entonces usar sua magia, pero para sua surpresa, el maná se niega a salir de su mano. É entonces quando Tyrion se dá conta de que está em uma prisão de selado de fuerza. Basicamente, a qualquer que esté atrapado dentro se lhe despoja por completo de sua magia. Canoli se ri a carcajadas porque Corota lo ha entendido todo. Tyrion menciona entonces que la jaula é uma relíquia suprema, que pertenece a los magos blancos. Canu lo confirma, dizendo que la roubou quando foi expulsado de la Ordem Imaculada. Tyrion entonces lhe disse a Kuroda que estão judidos porque estão à mercê de Canu. Sendo esse o caso, Kuroda lhe disse a Canu que lo mate. Y Canu acepta la petição. Canu no perde o tempo preparando um hechizo de ataque, y o lança diretamente hacia elos. Kuroda activa entonces o Karma Supremo, otorgando-lhe suerte infinita. Justo quando o ataque está a ponto de impactar, um candelabro se desploma, bloqueando o ataque. Canula se surpreende ao ver esto. Y Kuroda se burla de El por arruinar las coisas. Canula está cabreado porque las coisas não salieram como El queria, y decide levar las coisas ao extremo. Canu activa entonces la magia multidimensional para mostrar a la madre de Kuroda mientras revela que conhece sua verdadeira identidade. Canu revela que ha estado observando a Kuroda durante muito tempo. Ao parecer, tiene um murciélago observando todos os movimentos de Kuroda. Canu disse que viu a Corota mirando a sua madre todos os dias. Y foi entonces quando finalmente se deu conta de que Corota não é de este planeta. Canu ri malvadamente, revelando su plan de atacar a la madre de Corota.
Grunt se surpreende ao ver que Canu realmente descobriu o secreto de Corota. Sin embargo, Tyrion lhe ruega a Coroda que não entre em pânico porque solo o mago branco possui a magia multidimensional o suficientemente poderosa como para cruzar mundos. Está segura de que Canu não pode poner-lhe las manos em cima la madre de Coroda. É esse então quando Canu finalmente revela que la prisão de captura não é esse lo único que lhe roubou ao mago branco. Canu se mete la mano em o bolsillo, revelando que é mais roubou. Como Tyrion está familiarizada com este tipo de coisas, está segura de que sabe lo que significa. Tyrion entra em pânico quando vê lo que Canu sostiene em suas manos. Ao parecer, se lama o vial deu passagem, Y contiene la sangre deu mago branco. Quem beba la sangre pode cruzar temporalmente entre mundos. Y se suponia que los viales haviam sido destruídos. Canu ri malvadamente mientras revela que de los viales permaneceu intacto. Luego bebe uma porção de la sangre, lo que imediatamente lhe concede acesso ao portal. Justo quando está a ponto de cruzar ao outro lado, lhe disse a Coroda que se despida porque uma vez que termine de matar a sua madre, volverá para matá-lo a el. Eu miedo se apodera de Coroda. Y lhe grita a Canu, suplicando-lhe que no toque a sua madre. Sin embargo, Canu lo ignora e Y camina diretamente hacia sua madre. Ao mesmo tempo, Coroda se pergunta por que o Karma Supremo não está haciendo nada sobre lo que está sucedendo. Para empeorar las coisas, só lo quedan 28 segundos em el relógio. Desesperado, Coroda agarra a Tyrion, dizendo-lhe que lhe ajude a salvar a sua madre. Aunque está disposta a ajudar, Tyrion lhe recuerda que sua actual não pode manejar la magia multidimensional lo suficientemente poderosa como para cruzar mundos. Sin embargo, Coroda sigue gritando-lhe, instando-la que lo ajude. Coroda está tão destrozado que cai de rodilhas, suplicando-lhe a Tyrion que lo ajude. De repente, Tyrion sente que algo cambia dentro de ela. Em um instante, se encontra em la tierra. Mira sua lededor e vê a Coroda quando a jovem. Tal como se esperava, Coroda era um ninho dulce que trabalhava duro para comprar-lhe uma chocolatina a seu padre. Ao parecer, seu padre está em uma situação difícil, pero Coroda estava disposto a ajudar. Después de comprar la chocolatina, la coloca em el portabultos de la bicicleta de seu padre. Inicialmente, esto contou como uma buena ação para el, pero debido a seu karma negativo, todo termina saliendo peor. Su padre tomou gostosamente la chocolatina Y se foi a trabalhar, pero terminou sendo aplastado hasta la muerte justo delante de Corota mientras todavia saludava a su padre. Incluso Tyrion queda traumatizada ao ver lo que lhe passou a Corota de ninho. Pouco depois, o padre de Corota é enterrado, pero el huye de la procesión, culpando-se por lo que lhe passou a su padre. Luego se encontra com Tyrion, a quem empieza a rogar que lhe ajude a salvar a sua madre porque no quiere que ela muera por sua culpa. Tyrion lhe sorri ao jovem Corota, assegurando-lhe que lo vê a ajudar. Para quando Tyrion vuelve a seu estado normal, empieza a sentir uma oleada de poder em seu interior. Aunque não entende del todo lo que está passando, está segura de uma coisa. YS que ahora pode hacer lo que Coroda lhe está pedindo. Los olhos de Tyrion empiezam a brilhar, surpreendendo a Coroda. Tyrion finalmente ativa a magia multidimensional suprema. Uma vez que abre o portal, insta Coroda que cruze rapidamente porque não pode manter-lo aberto por muito tempo. Coroda intenta usar o portal, pero, desafortunadamente, é rechazado devido a sua constituição de magia negra. Sem dudá-lo, Grunt se oferece a ajudar e se lança através do portal. Canur está a ponto de legar a la madre de Coroda quando Grunt aparece de la nada e lhe dá uma patada em la cara, enviando-lo a volar contra um coche. Grunt salta imediatamente delante de la madre de Coroda, declarando sua determinação de proteger a la mulher. Los humanos de los alrededores huem despavoridos quando veem a goblin aparecer de la nada. Por outro lado, la madre de Coroda permanece imóvel. Grunt lhe ruega a la mulher que se calme, dizendo-lhe que o conselheiro do mago negro Y que ha sido enviado para protegê-la. Grunt também lhe hace saber a Canu que qualquer intento de tocar a la madre de Coroda hará que seus caminhos se crucem. Canu finalmente se põe de pé e se ri de Grunt, dizendo-lhe que todo lo que necessita é pouco de sangue. De vuelta em la jaula, o temporizador de la suerte se agota, deixando a Corota totalmente indefenso. Como é inútil, lhe pede a Tyrion que cruze dimensões para ajudar a Grunt. Pero para quando se dá la vuelta, se dá conta de que Tyrion ia ser desmaiado porque se ha agotado. Com esto, Coroda se dá conta de que la única persona em la que pode confiar é Grunt. A hora em la tierra, Canolo está cabreado por o hecho de que Grunt lo está estressando. Levanta la mano, listo para destrozá-lo com magia, pero se surpreende quando não passa nada. Grunt se burla de el, dizendo-lhe que não há magia em la tierra, lo que significa que solo lhes queda sua força física. Grunt hace entonces o primeiro movimento,
Y se abalança sobre Knoll com sus duas espadas em la mano. Intenta apunalar a Knoll, pero Knoll bloqueia facilmente seu ataque com sua própria espada. Kunu então corta Grunt em o pecho antes de enviá-lo volando a la distância. Grunt se estrela com força contra la pared, deixando uma nube de polvo. Kunu se acerca então a la madre de Kuroda com a intenção de matá-la porque Kuroda invadiu suas tierras. Kanu levanta sua espada para cortar a la madre de Kuroda, pero la mulher se protege bloqueando o ataque com la puerta del coche. Kanu está impressionado de que la mulher se esté haciendo la fuerte, pero ao mesmo tempo, está decepcionado de que la madre de Kuroda se bastante débil. Kanu se está riendo quando la mulher lo cega com um spray de pimenta, haciendo que Kanu grite a todo pulmão. Mientras Kanu sigue gritando Y morando por seus olhos, la madre de Kuroda le grita a Grunt, dizendo-lhe que se despierte. Esta voz envia ecos através de la cabeça de Grunt, y su subconsciente le recuerda que tiene que mantener-se fuerte por su amo porque Kuroda cuenta com él. Grunt finalmente vuelve a la vida, y la mulher le lança uma porra telescópica a Grunt, dizendo-lhe que la use. Grunt atrapa la porra y salta hacia Canal com toda sua força. Canal intenta bloquear, pero la fuerza bruta de la porra le causa dolor. Para empeorar las coisas, Grunt também é bastante rápido. Justo em esse momento, la madre de Kuroda le lança o spray de pimenta a Grunt, dizendo-lhe que também lo use. Como no tiene ideia de lo que é esse, Grunt golpea la lata, haciendo lanicos. La madre de Kuroda se queda em choque porque não era eso lo que queria dizer, pero o hecho está consumado. O spray de pimenta se esparce por todas partes, afetando tanto a Grunt como a Kanu, causando-lhes dolor. Sin embargo, Kanu é o primeiro em recuperar-se. Y pateia furiosamente a Grunt ao suelo. Kanu cria então outro portal, listo para ir-se com a intenção de volver mais tarde quando estiver mais preparado. Saque o frasco y bebe um pouco de la sangre almacenada para poder cruzar. Aunque está malherido, Grunt não está disposto a rendir-se. De repente, Grunt se dá la vuelta y vê a la madre de Kuroda conduzindo hacia él a toda velocidade. Ela evita aplastar-lo, y o agarra, ajudando-lo a sujetar-se ao coche. Antes de que Kanu sepa o que está passando, vê um coche correndo hacia él a toda velocidade com Grunt de paz sobre o techo. Em um instante, o coche golpea Canol, lançando-lo a la distância mientras tose sangre. Grunt salta então hacia él, agarrando o frasco porque é essa a única forma de que Kuroda regrese a la tierra. Grunt consome todo o contenido do frasco antes de saltar hacia Canol para apunalar-lo hasta la muerte. Grunt logra empujar-lo através do portal mientras destrui suas entranas com suas espadas cortas. Grunt se vê absolutamente increíble mientras declara que su maestro está fora do alcance de basura como Canol. La madre de Kuroda finalmente saiu do coche. Y se dá conta de que todo lo que ha sucedido hasta ahora não é um sueño. Divisa um jovem assustado a lo lejos, gravando todo o incidente com seu teléfono. Y la madre de Kuroda se acerca a él. La madre de Kuroda le pede ver seu teléfono. Y quando se dá conta de que tomou na foto de la escena, le insiste em que se la envie porque poderia marcar-la, e aqui se vê increíble. De vuelta em o planeta de fantasia, Snake informa a Korota que la milícia empapada em sangue se ha rendido e que seu maestro está muerto. Por suerte, la unidade ha jurado lealtad a Korota. Korota está impressionado com la tenacidade de Snake, Y elogia. Luego le dá uma última tarefa. Le disse a Snake que leve a Tyrion de vuelta ao castilho para que pueda recuperar-se, e que agotou toda a sua magia. Justo em esse momento, Kuroda se dirige a seu exército. Y les hace saber que pudieron alcançar la vitória gracias a um indivíduo em particular. Y esta persona não é outra que seu conselheiro especial, Groot. Toda a legião grita ao oír esto mientras vitoriam a Groot. Kuroda então se arrodila frente a Grunt, agradecendo-lhe sua ajuda y amando-lo também seu amigo. Después de esto, Kuroda le disse a Groot que é hora de que se dirijam ao palácio de Talcum para entregar o corpo de Canul. Sin embargo, Groot está demasiado atônito para mover-se durante um par de minutos porque não pode crer que Kuroda realmente lo haya amado seu amigo. Groot finalmente declara que está tendo o melhor dia de sua vida. No mucho después, lega a la morada de Talcum. Y se les dá uma gran bem-vinda como la vez anterior. Kuroda deja cair o corpo de Canul ao suelo, dizendo-lhe a Talcum que tiene lo que necessita para o elixir. Talcum está impressionado ao dar-se conta de que Kuroda realmente foi trazer o oponente mais duro y foi capaz de derrotá-lo. Talcum elogia Kuroda, dizendo que sua reputação habla por si mesma. Kuroda le pergunta a Talcum se tiene todo lo que necessita para o elixir, y Talcum o confirma. Sin embargo, le pede a Kuroda que lhe dê umas horas para completar o elixir, que librará a Kuroda de la magia negra que há em él. Korota se surpreende de que Talcum não pida nada a câmbio. Y Talcum responde que poder salvar a um amigo é recompensa suficiente para él.
Talcum ordena entonces a su esquadrão especial de goblins que levem o corpo de Canoa a su laboratório para que comiencem los preparativos. Mais tarde, se vê a Kuroda y Groot caminhando por el palácio de Talcum. Kuroda está emocionado de que a purificação se complete para poder aceder finalmente à la magia multidimensional. Kuroda menciona entonces a los goblins de antes, hablando de lo rudos que parecem. Groot lo confirma, dizendo que los laman las 4 calamidades porque são los guerreiros mais poderosos de la tribu Drogul. Ao parecer, sus nombres provienen del sonido de los huesos siendo triturados por sus mandíbulas. Grunt revela que la tribu Drogul apuesta a la maioria de los clanes rivales bajo su control, convirtiendo-los em los mais fuertes entre los goblins. Sin embargo, Groot presume de su propio clã, dizendo que eles são diferentes, y por eso são una excepción. De repente, oem uma espécie de ruído de una de las habitaciones detrás de elos. Los dos decidem entonces investigar, pero ao entrar, não encontra a nadie dentro. Kuroda se niega a creer que não há nada em la habitação. Y ativa sua magia para revelar lo que sí que está oculto em la sala. Grunt se dá conta rapidamente de que está em la oficina de Talcum. Crê que vê a haver passagem secreto em alguma parte. Y gracias a la magia de Kuroda, é capaz de detectar o mecanismo de ativação, que é um livro. Justo entonces, o acceso ao passagem secreto se revela. Y Kuroda lhe disse a Grunt que lo siga. Sin embargo, le insta a tener cuidado porque pode sentir uma quantidade increíble de magia negra proveniente del sótano. Momentos depois, lega ao sótano para encontrar algo espantoso e totalmente inesperado. Em el sótano há cientos de goblins sometidos a experimentos inhumanos para cambiar sua constituição. Grunt se queda estupefacto quando vê a una goblin que conhece. Y este descobrimento lhe provoca escalofrio por la espalda.